pessoal, eu sou a professora Carolina Fonseca e hoje nós vamos corrigir a prova da EPICAR. A prova de 2018, que é aquela prova que está lá no site deles, com uma última prova que eles disponibilizaram, né? Para que você possa iniciar os seus estudos, entender como é a prova de gramática e redação da EPICAR. Vem comigo! Bem, a EPICAR é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Então, o aluno, ao ingressar lá, ele vai começar a estudar, vai ter preparação do ensino médio e o curso preparatório de cadetes do ar. Lembrando que para ingressar na EPICAR, você basta ter um ensino fundamental, né? Ela está concluindo, está no último ano. A idade, o sexo são ambos, pode tanto um homem quanto mulheres, né? As vagas são diferenciadas, mas pode ingressar os dois sexos. Idade, não ter menos de 14 anos e nem completar 19 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula, tá bom? As vagas são 160 para homens e 20 vagas para mulheres. E a escola da EPICAR fica em Barbacena, Minas Gerais. Então, assim, é uma excelente oportunidade para você, jovem, adolescente, que está pensando em ingressar na carreira militar. Bem, como que funciona a prova da EPICAR, o exame de seleção para que você inicie a sua carreira militar dentro da EPICAR, tá? Você tem 48 questões objetivas para fazer. Essas 48 questões são divididas nas disciplinas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa, tá? Mais a redação. E a gente vai ver hoje as questões de língua portuguesa, né, de gramática, interpretação e a redação. A prova de língua portuguesa tem 16 questões e a redação é uma dissertação argumentativa em até 30 linhas, tá? Bem, cada questão das provas da EPICAR, elas sempre tem 4 opções de resposta. Então, você já tem que começar a entender como que se estrutura esse concurso. Bem, e aí a gente vai ver agora a prova da EPICAR para ingresso em 2019, que foi a prova realizada no ano de 2018, tá? A prova da EPICAR, geralmente, ela é dividida em um texto maior de interpretação, depois eles dão um texto menor, tem ano que vem um quadrinho também, outros não vem uma poesia, mas é uma prova que vocês vão ver que a gente consegue prever mais ou menos o que vai cair, né? Você tem que estudar tudo de língua portuguesa, mas é lógico que tem alguns pontos dentro da gramática que sempre se repetem nos anos, e aí você já sabe que, tendo um estudo direcionado, a chance de você conseguir gabaritar é muito maior, tá? Porque eu preparo meus alunos para que eles consigam gabaritar a prova de gramática e consigam uma nota excelente em redação. Bem, a prova, toda vez que a gente pega uma prova para estudar, ou que você vai fazer uma prova de concurso, o ideal é que você não comece lendo o texto. Primeiro você lê a questão e depois você vai ao texto, para que você leia o texto já sabendo o que você vai buscar, tá bom? Bem, na primeira questão, tá vendo que ele vai falar o seguinte: nota-se no primeiro parágrafo do texto, a gente tem que ler o texto, mas para a gente ter uma ideia do que vai buscar já na primeira questão, nota-se no primeiro parágrafo do texto que os autores enfatizam a informação presente no título, isto é, a relação do rap com o gueto, com os espaços desprestigiados. E aí pede assinar a única palavra que não foi empregada para reforçar esse aspecto do parágrafo. Bem, de cara está pedindo para você analisar o primeiro parágrafo. Vamos para o texto, vamos ler o texto para a gente entender. Pensando sempre assim, gente, quando a gente estuda para a prova de concurso e a gente vai fazer questões ligadas à interpretação de texto, compreensão textual, é muito importante que você tenha em mente a questão da estrutura dos textos, os tipos textuais. Porque se é um texto dissertativo, argumentativo, ele tem características próprias, se é um texto narrativo também, e pode ser um texto que mescle vários tipos textuais. Então é importante que você saiba a estrutura dos textos para que você possa já lê-lo tendo noção do que ele está transmitindo, já ir memorizando tudo que ele está dizendo para que você tenha sucesso nas questões ao fazê-las, tá? E com isso ganhe agilidade, também ganhe tempo. Bem, o título é Rap, uma linguagem dos guetos. Entre as vozes que se cruzam na cacofonia urbana da sociedade globalizada, há uma que se sobressai pela sua radicalidade marginal, o rap. Olha, cacofonia.
Lembra o que é cacofonia? São sons que cruzam, né? Quando a gente fala de cacofonias, a gente está falando de mistura de sons, seriam isso, tá? Então, assim, você vai perceber que a prova de EPICAR é uma prova que vai cobrar do aluno um conhecimento de vocabulário muito grande, e quando você tem esse conhecimento, isso vai dar agilidade, facilidade na hora de fazer as questões, tá? Então, vamos lá. Rap é uma linguagem dos guetos, o título, a gente lembra que a questão está pedindo referência ao título. A primeira frase a gente já viu um vocabulário diferenciado, ó, entre as vozes que se cruzam na cacofonia. Urbana, quer dizer, na mistura de sons, tá? Urbana, na cidade. Da sociedade globalizada, há uma que se sobressai pela sua radicalidade marginal, o rap. A moderna tradição negra dos guetos norte-americanos é hoje cantada pelos jovens das periferias, de todos os quadrantes do globo. Mas, diferentemente das estereótipas produzidas pela nação hegemônica e difundida em escala planetária, a cultura hip-hop costuma ser assimilada como uma fala histórica essencialmente crítica por uma juventude com tão escassas vias de fuga ao sempre igual. Quando, por exemplo, os jovens de uma favela brasileira incorporam esta linguagem, tornada universal, por mais que a sua realidade seja diferente daquela dos marginalizados do país de origem, a forma permanece associada a um conteúdo crítico, uma visão de mundo subalterna e frequentemente subversiva. O rap é hoje uma forma de expressão comunitária por meio da qual se comunicam e afirmam sua realidade, sua identidade, habitante dos morros e comunidades populares. O surgimento do movimento hip-hop nos remete ao contexto no qual estavam inseridos os Estados Unidos dos anos 60 e 70, no auge da Guerra Fria. Foram anos de tensão e muita agitação política. O descontentamento popular com a Guerra do Vietnã somava-se à pressão das comunidades negras segregadas submetidas a leis similares às do apartheid sul-africano. O clima de revolta e conformismo tomava conta dos guetos negros. Na trilha da agitação política ocorriam inovações culturais. Nos guetos o que se ouvia era o soul, que foi importante para a organização e conscientização daquela população. No mesmo período surge uma variedade de outros ritmos, como o funk, marcado por pancadas poderosas que causavam estranhamento aos bancos. Letras que evocavam a valorização da cultura negra e denunciavam as condições às quais eram submetidas as populações dos guetos. O soul e o funk foram as bases musicais que permitiram o surgimento do rap, que virá a ser um dos elementos do movimento hip-hop. Tá vendo que o texto é longo? Tem que ler com atenção, e por mais que aquela questão peça uma análise a partir do primeiro parágrafo, eu estou dando continuidade à leitura para que você entenda o que está falando o texto, tá? Vamos continuar. Por essa época, um pouco antes, jovens negros já dançavam o break nas ruas ao som do soul e do funk de uma forma inovadora, executando passos que lembravam, ao mesmo tempo, uma luta e os movimentos de um robô. Finalmente, além da música e da dança, propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever em muros e paredes. Nesse contexto de efervescência político-cultural, grafiteiros, breaks e raps começavam a se unir para realizar eventos juntos. Afinal, suas artes estavam relacionadas a uma experiência comum, a cultura de rua. Por volta de 1982, o rap chegou ao Brasil, fixando-se sobretudo em São Paulo. Nos últimos anos da década de 90, o rap brasileiro ultrapassou os limites dos centros e chegou à classe média. O rap de caráter mais comercial passou então a ser amplamente difundido pelo país, ao mesmo tempo em que sua forma marginal, a linguagem continuava a se desenvolver nos espaços populares. Há que se destacar o caráter inovador do rap nacional, que elabora de forma criadora, a partir de tradições populares brasileiras, a linguagem dos guetos norte-americanos, mesclando o ritmo do Bronx a gêneros como o samba e a embolada. Não se trata, no entanto, de idealizar o hip-hop como forma de conhecimento. O movimento seguramente não é homogêneo. Possui tendências mais ou menos politizadas, mais ou menos engajadas e críticas. Há, por assim dizer, uma vertente cuja tônica é a denúncia, a agitação e o protesto. Outra espontânea, sem uma linha política coerente e definida. E outra ainda talvez hegemônica, já assimilada pelo mercado, que reproduz um modelo de comportamento
aspirações ideais dominantes, consumismo, individualismo, exaltação da vida privada, como a maioria das canções ditas de massa. E aqui está a referência da onde foi tirado o texto, né? Foi tirado de um livro chamado Comunidade, Mídia e Cidade, Possibilidades Comunitárias na Cidade de Hoje. O que a gente percebe é que é um texto que está falando para você do surgimento do rap no Brasil, tá? E você vê que foi usado várias palavras, vocabulários, tanto de uso popular quanto de um uso mais coloquial, tá? Bem, o que está pedindo aqui na primeira questão que a gente tinha visto logo no início? Ele está pedindo para você relacionar no primeiro parágrafo, os autores enfatizam a informação presente no título. O título é, lembrando, Rap, uma linguagem dos guetos. Então, enfatiza a informação presente no título, isto é, a relação do rap com o gueto com espaços desprestigiados. Assinale a única palavra que não foi empregada para reforçar esse aspecto no parágrafo. Repare que é muito comum a EPICAR trabalhar com esse tipo de questão, pedindo para você marcar a alternativa incorreta, a alternativa que não se adequa, tá? Tem que ter muita atenção, senão você erra, tá? Porque essa palavra não é para você marcar justamente aquela opção que não está no texto, que não tem a ver. Bem, de cara vamos analisar as opções. Marginal. Marginal está logo no início, lembra? Está falando de uma cultura que está à margem da sociedade. Periferias, falou das periferias? Falou, lembra disso? Não preciso nem voltar lá. Favela, foi citado? Foi citado. E subversiva, foi citado? Lembra que subversiva é tudo aquilo que quebra a ordem, algo revolucionário. Em algum momento falou que o rap, essa cultura dos guetos, a música, ela é subversiva, ela é revolucionária, ela está quebrando a ordem social? Não é bem assim. Tá? A gente viu todos os outros vocabulários lá, mas subversiva não. Posso voltar lá para vocês verem. Olha aqui. Primeiro parágrafo, ele vai até aqui, ó. Até subversiva. Tá? Preste atenção. Entre as vozes que se cruzam na cacofonia, que tem a ver com o título, então presta bem atenção. Ele está pedindo para você ver no primeiro parágrafo as palavras que se referem ao título, tá? Uma linguagem dos guetos. Entre as vozes que se cruzam na cacofonia urbana da sociedade globalizada, há uma que sobressai pela radicalidade marginal. O rap, olha a palavra marginal aí. Sobressai pela radicalidade marginal, radicalidade de algo que está à margem. A moderna tradição negra dos guetos norte-americanos é hoje cantada pelos jovens das periferias, porque são eles que cantam esse tipo de música, de todos os quadrantes do globo. Mas, diferentemente das estereótipos produzidas pela nação hegemônica e difundida em escala planetária, a cultura hip-hop costuma ser assimilada como uma fala histórica essencialmente crítica. Veja bem, crítica é uma coisa, revolucionária é outra. Por uma juventude com tão escassas vias de fuga ao sempre igual. Quando, por exemplo, os jovens de uma favela brasileira incorporam esta linguagem tornada universal. Por mais que a sua realidade seja diferente daquelas das marginalizadas do país de origem, a forma permanece associada a um conteúdo crítico, uma visão de mundo subalterna e frequentemente subversiva. Veja bem, o título é Rap, uma linguagem dos guetos. Quando ele fala de subversivo aqui, ele não está falando em relação ao rap. Ele está falando o seguinte, a forma permanece associada a um conteúdo crítico, uma visão de mundo subalterna e frequentemente subversiva. O que é frequentemente subversiva e subalterna é a visão de mundo, tá? E aí quando você vai lá para a questão 1, olha só, a palavra que não foi empregada para reforçar esse aspecto no parágrafo, qual é o aspecto? Do primeiro parágrafo, que ele quer enfatizar a informação presente no título da relação do rap com o gueto, tá? Com espaços desprestigiados. Então, o que a gente tem aqui, a única palavra que não foi empregada para reforçar esse aspecto é subversiva. Porque a gente viu que subversiva está em relação ao quê? Volta lá. Subversiva é a visão de mundo. Que inclusive é uma visão de mundo associada do país de origem, tá?
não é para explicar a relação com o título. Então é muito importante você ter atenção. Você vê que é uma questão fácil, mas que se você não tiver atenção, você acaba errando. Tá? Essas questões de concurso são assim mesmo. Lembra-se sempre que concurso é feito para reprovar. A gente aqui estuda para buscar nossa aprovação, tá? E eles vão saber que o público, eles sabem que o público-alvo dessa prova da EPICAR são jovens. E jovens, geralmente, têm uma dificuldade de se concentrar. Por isso que é importante você estudar, se planejar, para que você tenha um foco. E isso, consequentemente, no dia da prova, vai fazer com que você tenha muita atenção e consiga sucesso na sua nota, tá bom? Continuando aí. Na questão 2, está pedindo o seguinte: de acordo com as informações do texto e o modo como ele está organizado, então vai pedir algo relacionado à organização do texto, é correto afirmar que os autores, vamos lá, os autores o quê? Eles defendem os ditos movimentos de rua, utilizando-se de argumentos sólidos que valorizam o rap? Olha só, eles não necessariamente estão defendendo o movimento de rua. Eles estão expondo para a gente como que esses movimentos de rua surgiram, tá? Quando defende, é quando eu me posiciono e vou ao longo do texto querendo que você assuma, compre a minha ideia. E não é isso, tá? Que eles estão fazendo no texto. Então, eu não posso trabalhar com defesa de movimentos de rua, porque eles não estão defendendo. Na verdade, a gente não vê nenhum posicionamento claro deles em relação a o movimento deve ou não deve acontecer. Eles não colocam uma polêmica de cara nesse texto, tá? Para a gente usar essa opção em relação à organização do texto. B. Apresentam dados temporais. Dados temporais até tem, cronológico, eles citam a Guerra Fria. Mas espaciais, quando eu falo de dados espaciais, eu estou me referindo a dados geográficos. Tem dados geográficos no texto? Não. Tá vendo como é que a atenção é importante? Para definir a divulgação do rap na sociedade. Se não tivesse espaciais, ok. Mas colocou espaciais, o erro está ali. São preconceituosos com relação à cultura de massa? Eles não são preconceituosos. A gente já sabe que essa opção está errada logo no início. Porque eles não se posicionam nem a favor, nem contra. Na verdade, eles mostram pra gente como que surge esse movimento, tá? E a D, que só pode ser ela o gabarito. Expõe o tema rap, contextualizando, sim, em sua origem e desenvolvimento ao longo dos anos. Sim, é isso que eles fazem. Eles expõem, eles não estão se posicionando, tá? E aí o gabarito só vai poder ser, obviamente, a letra D. Perceba que a organização do texto tem relação muito com... É uma dissertação argumentativa ou expositiva? É uma narração? É uma descrição? Lembra-se que todo tipo textual, ele não é 100%. Por exemplo, uma dissertação expositiva, como esse texto aqui, você tem trechos de narração, tem trechos até de descrição, mas o que vai prevalecer é a exposição dos fatos, tá? E por isso vai ser a exposição do tema, né? Por isso é a letra D, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Continuando. A número 3. Considerando o contexto em que foi empregada a expressão cultura de rua, pode ser definida como... Olha só, cultura de rua na linha 55. Eu não coloquei linha porque o texto é muito grande e quando a gente formata para dar aula assim online, fica muito ruim de colocar linha. Então eu resolvi fazer o seguinte, colocar em negrito para que você veja em que momento no texto aparece essa palavra, tá? Então, ó, considerando o contexto em que foi empregada a expressão cultura de rua, pode ser definida como... O que é cultura de rua? Vamos lá na linha 55, que eu coloquei em negrito, como eu disse para vocês. Aqui. Nesse parágrafo. Tá aqui. Vou ler o parágrafo todo para que você veja como que eles contextualizam isso. Finalmente, além da música e da dança, propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever em muros e paredes. Nesse contexto de efervescência político-cultural, grafiteiros, breaks e raps começaram a se unir para realizar eventos juntos. Afinal, suas artes estavam relacionadas a uma experiência comum, a cultura de rua. O que é a cultura de rua aqui no texto? Presta atenção. Uma efervescência política, você tem grafiteiro, breaks e raps. Então, você tem pessoas
com produções artísticas diferentes. E por isso que eu chamo de cultura de rua. Lembra que cultura é justamente o quê? É a mistura, é o conjunto de várias expressões culturais, tá? Quando eu falo que é de rua, eu estou me referindo a esses tipos de expressão. E aí vamos lá para a questão que a gente está fazendo. Para a questão 3. No que se refere à expressão cultura de rua, eu posso dizer que é um conjunto de ritmos, musicais típicos dos guetos negros dos anos 60 e 70. Olha só, aqui na questão, ela está pedindo para você como que pode definir a cultura de rua, tá? Então, fala que é conjunto de ritmos musicais? Não, a gente viu que essa cultura de rua está relacionada a diferentes expressões artísticas, tá? Continuando. É uma dança apresentada nas ruas? Já para por aí, porque não é só dança, tá? A dança faz parte, mas só a dança não. É um conjunto de artes, música, dança e grafite, que se expressa no espaço público na rua? Sim, a gente viu que é uma mistura, tá bom? D. É uma linguagem artística que mistura vários ritmos como o funk, o samba e o embolado? Nem citou o funk, o samba, tá? Então, a gente vê que só pode ser a questão C. Tudo bem? Percebe que não são questões difíceis, mas são questões que requer do aluno, do candidato, atenção. Atenção e foco no que você está lendo e está estudando. Vamos para a próxima. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta uma leitura correta acerca do texto. Olha só, leitura correta. Lembre-se que é perfil da EPICAR colocar questões mesclando. Opção correta, opção incorreta, marque a que não tem a ver, tá bom? Então tenha atenção com isso. Bem, a alternativa que apresenta uma leitura correta acerca do texto. Vamos lá. Letra A. A juventude marginalizada em todos os quadrantes do globo tem no rap uma solução para a sua situação de criminalidade? Olha só, tem 2 erros aí. Juventude marginalizada em todos os quadrantes do globo. Não é quadrante do globo, isso não foi citado no texto. A sua situação de criminalidade? Não, a sua situação de estar à margem da sociedade. Então não pode ser essa opção, tá? Letra B. O que a gente tem aí? O rap alcançou a classe média fora das comunidades populares e atua hoje como um importante instrumento de conscientização dessa classe. Devido à sua linguagem rebelde e marginal, linguagem rebelde, isso está lá no texto. A gente não fala em linguagem rebelde, tá? A linguagem marginal, tudo bem. Linguagem rebelde, não. E alcançou a classe média fora das comunidades e hoje atua como um importante instrumento de conscientização dessa classe. Dessa classe qual? A classe popular ou a classe média? Então, preste atenção que, na verdade, quando a gente fala do mais próximo, seria desta classe, para ser popular. Isso aqui está se referindo dessa classe, a classe média. Não, tá confuso isso aqui. Tá vendo que não é essa, tá? Não tem a ver. A gente já pegou o erro da linguagem rebelde ali. Letra C. A raiz histórica do rap está na tensão e na insatisfação gerada pela Guerra Fria, as quais tomaram conta dos guetos ao redor do mundo nas décadas de 60 e 70. Olha só. A raiz histórica está na tensão e na insatisfação gerada na Guerra Fria, ok. Só que toma dos guetos e ao redor do mundo todo, e na década de 60 e 70 a gente tem uma informação errada aqui em relação ao que está escrito no texto, tá? Isso não está lá no texto dessa forma aqui. A D. Embora seja a incorporação de uma linguagem surgida em outra realidade, extremamente diferente da deles, o rap transformou-se em uma espécie de voz dos jovens dos morros e das comunidades brasileiras. Aqui sim a gente tem a opção correta. Se você reparar, todas as outras ela até te confunde, porque tem, por exemplo, a Guerra Fria que foi citada no texto, mas não foi essa a interpretação que foi feita que está no texto, tá? E aí você vai ver que só pode ser a letra D a resposta. Tudo bem? Continuando aí para a próxima. Agora, novamente, uma questão que pede para você marcar a opção que não, ou não aí, grande. Eles colocam assim, em negrito, isso já te ajuda também. Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão entre parênteses não
substitui corretamente a anterior a ela. Então, preste atenção. É a que não vai substituir a palavra corretamente. Então, a gente vai marcar a opção que esses sinônimos estão errados, tá? Ou sinônimo, ou substituição. Vamos ver como é que tá isso nas questões. Letra A. O movimento seguramente, certamente, não é homogêneo, uniforme. Possui tendências mais ou menos politizadas. Bem, o movimento seguramente, certamente, podem ser sinônimos? Sim, porque olha só, o movimento seguramente quer dizer com certeza, certamente. Aqui tá ok. Não é homogêneo, uniforme, tá certo? Lembra que homogêneo vem de único, uniforme, então tá certinho sim essa substituição. Não pode ser a letra A. Lembre-se que é para marcar a opção que não substitui, tá bom? AB. O rap de caráter mais comercial passou então, desse modo, a ser amplamente difundido, divulgado pelo país. O que a gente tem aqui? O desse modo substituindo o então. Pode? Pode. Conjunção conclusiva. O então é uma conjunção conclusiva e o desse modo também. Os dois têm um valor no sentido de conclusão. Então pode, não tem problema nenhum. A ser amplamente difundido, divulgado. Difundido e espalhado. Divulgado, é a mesma coisa. Então tá certinho também. Continuando. Letra C. Por volta de, em meados de 1982, o rap chegou ao Brasil fixando-se, sobretudo, e exclusivamente em São Paulo. O que a gente tem aqui? Presta atenção. Por volta de, em meados de. Por volta e em meados podem ser sinônimos? Pode. Por volta de 1982 é o mesmo que em meados, quer dizer, em torno de 1982. Tá certinho. O rap chegou ao Brasil fixando-se, sobretudo, exclusivamente? Calma aí, gente. O que é sobretudo em São Paulo? Quando eu falo sobretudo, eu estou falando que foi especialmente em São Paulo, tá? Especialmente São Paulo, não exclusivamente São Paulo. Sobretudo é sinônimo de especialmente. Então, quando eu falo que algo é exclusivo, eu estou falando que só aconteceu lá. E a gente sabe que não foi só lá. Então, essa aqui, possivelmente, vai ser o quê? O gabarito. E aí eu confirmo vendo a outra questão, a outra opção. Letra D. E outra ainda, talvez hegemônica, predominante. Quando a gente fala em hegemonia, em hegemônico, a gente está falando de algo que predomina, tá certo? Já assimilada, absorvida pelo mercado. Assimilada quer dizer, as pessoas já assimilaram, já absorveram a ideia. Também tá certo. Pelo mercado, que reproduz o modelo de comportamento. Então, a gente confirma que a opção D está correta e só vai poder ser a C. Olha aí o gabarito. Tá certinho, é a letra C. Tá bom? Olha como que essa prova, ela toda hora requer do aluno conhecimento de sinônimo, misturado com a gramática, obviamente, mas quando você tem um bom repertório vocabular, tem um conhecimento de muitas palavras, você tem mais chance de conseguir agilidade na hora de responder as questões, tá? E com isso não vai sobrar tempo para que você faça a redação com mais calma e as outras disciplinas também. Continuando aí.